Tudo bem, pessoal? Graça e paz. Primeiramente, eu quero agradecer a Pri por estar me dando essa oportunidade aqui de estar participando do Instagram dela, compartilhando uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração ao longo desses dias de quarentena. Antes de tudo, meu nome é Matheus, vai ser uma honra estar compartilhando um pouco do meu secreto, um pouco do meu relacionamento que eu estou tendo com ele. A primeira palavra que eu gostaria, que vai nortear toda essa nossa conversa, ela está em Mateus 24, versículo 12 ao 14, que diz o seguinte: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então verá o fim. Amém. Antes de iniciar a palavra que eu gostaria de estar orando, tá bom? Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por essa página que a Pri criou no Instagram, para a gente estar compartilhando a palavra, o algo mais precioso que a gente tem aqui nessa vida, Pai. Por meio dela nos alimentamos e nos edificamos. Muito obrigado por tudo. Amém. Então, eu gostaria de ressaltar o versículo 12, que diz o seguinte: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, a gente está passando por um tempo que esse período em confinamento está trazendo medo, ansiedade, confusões, atritos entre a própria pessoa e a pessoa com os familiares e até mesmo a pessoa e Deus. A gente vê que num momento de medo, num momento de angústia, a nossa visão fica um pouco turva, a gente começa a criar anseio e preocupações no nosso coração que muitas das vezes tiram o foco da onde que a gente deve se atentar, que é em Jesus Cristo. E eu fiquei na igreja metodista, eu sou da Metodista Central aqui de Fora, durante 2 anos, e só agora em abril, dentro da quarentena, que eu fui realmente entender quem é Jesus na minha vida, quem é Deus e o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode estar passando por um momento que as coisas não estão muito claras na sua vida, mas se você permitir que Jesus entre no seu coração e te mostre o caminho, tudo ficará mais claro. Por que eu falei do amor se esfriar? Porque não só agora, mas muitas pessoas já vivem um amor morno e se não frio durante a sua vida. O que me fez converter um versículo que queimou meu coração na hora que eu li está em Mateus 7,21, que diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz. A partir do momento que eu entendi que o evangelho é algo para ser vivido, não só lido, escutado ou visto, eu mudei completamente a minha concepção de que é ser um servo de Jesus Cristo, um filho de Deus, e comecei a viver de forma mais quente esse amor. E uma parte que eu acho muito interessante, que está em Marcos 12:34, que Jesus ele falou para um escriba o seguinte: vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou, você não está longe do reino de Deus. Um problema que eu vejo nessa declaração, que eu acho que o escriba tinha que se atentar, é que Jesus falou que ele não está dentro nem fora, mas que ele está perto. E um exemplo que me veio na minha cabeça quando eu li essa passagem é o seguinte: que muitas pessoas elas vivem uma mornidão, uma frieza, e acham que elas estão dentro ou até mesmo vivendo uma comunhão íntima com Jesus, mas simplesmente elas estão perto. Olha só o que Jesus falou com ele: você não está longe do reino de Deus. Ele não falou, você está no reino de Deus. Um perigo que a gente tem que se atentar para isso é que quando a gente acha que a gente está dentro e a gente está fora, a gente vive uma mentira. Esse escriba aqui, ele fez uma declaração interessante para Jesus, mas Jesus fez esse alerta para ele: talvez você esteja vivendo um período que você acha que você está numa realidade e você está outra. Você acha que você está quente e você está frio, você está, se não, morno. E o problema não é isso. O problema é você estar nesse estado que você pode evoluir, você pode se relacionar com Jesus, se relacionar com Deus, se relacionar com o Espírito Santo, e ele vem mudando isso dentro de você, e ele vem mudando isso na sua vida. O problema é quando você está nessa situação e você acha que isso é o suficiente para a sua vida. Olha só o que ele fala em Zacarias, versículo 8 do capítulo 13. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Quando eu li
esse versículo, eu estava pensando justamente nessa questão do quente, do morno e no frio. E na hora que eu vi que duas partes ia ser eliminada e uma parte ia sobreviver, eu pensei, justamente vai ser essa parte quente, essa parte que permite o mover do Espírito Santo na sua vida, é que vai prevalecer. Uma coisa que me assusta muito e que eu já tive nesse grupo de pessoas, e não se sinta ofendido se você estiver nesse grupo, é que muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus, mas poucas dessas pessoas são servas realmente de Jesus, que se permite se queimar pelo amor dele. O amor é algo para ser vivido, algo para ser transparecido, algo para ser exercitado, e não para ser algo só lido ou visto, ou algo que a gente acha que tem ou não. Em 1 Coríntios, capítulo 13, fala assim: ainda que eu fale línguas dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E uma parte muito interessante também, que está em 1 Timóteo 3, versículo 7, fala o seguinte: mas rejeite as fábulas profanas e de ovelhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. Uma das características do amor é a piedade, mas o amor como um todo é algo para ser exercitado, algo para ser vivido. Muitas das vezes a gente quer pessoas ao nosso lado que nos amem, mas a gente não quer ao menos transmitir esse amor para elas. E nesse momento que a gente está vivendo é muito crucial a gente fazer isso. O princípio da física interessante é o princípio da condução. A partir do momento que a gente coloca o corpo da determinada temperatura, o corpo que esteja mais quente, próximo ao corpo que está frio, o calor que está nesse corpo quente vai ser transferido, transmitido, conduzido para esse corpo que está frio. Mas se a gente está numa vida morna e a gente chega próximo da pessoa fria, esse amor que é em nós não vai ser o suficiente para aquecer essa pessoa que está fria. Então a gente vai sair num estado de mornidão, a pessoa vai se manter num estado de frieza, e assim como ela, nós nos manteremos frios. Mas a partir do momento que a gente tem o fogo do Espírito Santo queimando dentro da gente, e a gente se aproxima de pessoas que são frias, esse amor que é em nós é o suficiente para aquecer ela, esse amor que é em nós é o suficiente para acolher ela, porque não é o nosso amor, mas o amor de Jesus que habita em nós que vai ser transferido para essa pessoa. Uma coisa que eu acho interessante é que a partir do momento que a gente não tem um conhecimento fixo na... Pessoal, minha bateria estava muito pouco, então eu tive que vir aqui para casa para terminar de gravar o vídeo, tá? Mas o que eu estava falando é o seguinte: que eu acho interessante de quando a gente não tem um conhecimento fixo o suficiente contido na gente, é que a partir do momento que alguém tem uma dúvida em relação a Cristo, em relação ao Espírito Santo, em relação a Deus, ou até em relação a qualquer conhecimento, a gente responde aquela pessoa, mas a nossa resposta não é o suficiente para sanar a dúvida dela, nem para transmitir a clareza que a gente quer transmitir com a nossa resposta. E a mesma coisa é quando a gente vive um relacionamento morno com Deus. A gente não se aquece e não aquece os outros. Eu tenho certeza que Deus teve um propósito com a bateria ter acabado, que quando eu terminei de gravar aquela parte do vídeo, eu estava saindo e tinha um cara sentado no banco ali que ele me chamou para conversar comigo. Ele falou: "Ô, você é de qual igreja e tudo mais?" Eu falei com ele que eu sou da Metodista Central aqui de Juiz de Fora. E ele foi expondo uma série de situações da vida dele. Olha só que benção, velho. Deus é muito doido, mano. E ele falou assim: eu queria te pedir perdão no final da conversa. Esse homem é um senhor, na verdade, né? Ele tem um histórico homossexual na vida dele. E ele falou assim: eu queria te pedir perdão, porque quando você vinha aqui na praça ler a Bíblia, eu ficava, ele falou, te comendo com os olhos e ficava te observando. Apesar dessa frase, eu falei assim: não, que isso, sem problemas. Eu tinha conversado com ele, né? Expliquei para ele como eu já venci alguns vícios na minha vida e como ele poderia vencer isso, que o relacionamento com Jesus Cristo, ele queimando dentro dele, ia ser forte o suficiente para ele conseguir resistir a qualquer tentação que o inimigo colocasse na vida dele, que ele, por ele mesmo, ele não conseguiria vencer isso. E
foi a partir de um relacionamento vivo com Deus que eu consegui ter subsídio para responder Ele e passar a confiança, o amor de Deus que há em mim, entende? Então, espero que vocês, a partir dessa mensagem, consigam separar um tempo para vocês verem o relacionamento que vocês estão levando com Deus, para vocês aferirem a temperatura que esse amor que está dentro de vocês está exalando, se é o suficiente para aquecer vocês e aquecer outra pessoa, se é o suficiente para demonstrar o quão forte é o Espírito Santo na vida de vocês, ou se vocês estão vivendo um amor frio e que não é o suficiente nem para aquecer vocês mesmos, beleza? Espero que vocês estejam um ótimo dia, que vocês tenham sido abençoados com essa mensagem, com as outras mensagens que estão sendo postadas ao longo da semana, beleza? Eu amo vocês em Cristo. Qualquer coisa me manda mensagem aí. Mateus Reis _Cult, provavelmente a Pri vai deixar aqui. E vai ser um prazer conversar com vocês o que Deus tem ministrado na minha vida e ver o que Deus tem ministrado na vida de vocês também, beleza? Galera, abraço, amo vocês.